eu queria falar sobre a questão do abuso feminino. Que a gente sabe, lá no plantão, na delegacia, você vê muito, chega muita ocorrência. Muito. E quais as maiores ocorrências devido ao álcool? Geralmente o cara é alcoólatra, uso de drogas. Vamos falar de agressão. Tá. Mas antes de falar de agressão, vamos falar da história, que eu acho legal levantar. A mulher, ela conseguiu buscar o seu direito, mas isso é histórico, porque o homem, ele tem lá em 1870, alguma coisa assim, que tava na legislação que ele poderia... A mulher era uma posse dele. Uhum. Não poderia, como é que fala? Separação, como é que se diz? Divórcio não. Se a mulher respondesse, ele poderia... 1970 é alguma coisa, a lei do divórcio. Poderia agredir a mulher. Não, posso bater, é minha propriedade. E em adultério, poderia até eliminar. Tem até o filme não, a série Gabriela. Lembra? Sim, sim. Mulher minha tem que apanhar. Bate que ela não faz. Que o coronel lá matou a mulher. Exato. Explica um pouco isso, doutora. Nossa, é tão complicado, porque assim, eu tenho certeza que por mais que a pessoa seja polarizada, é o que eu te falava, não é possível que a defesa de mulher seja uma bandeira política do lado A. Será que o lado B, será que a direita acha que mulher tem que apanhar? Claro que não. A gente tem que parar de polarizar esses assuntos. Tem que parar de achar que eu, por sentar aqui e falar sobre o histórico, eu estou levantando uma militância. Não é sobre isso. É sobre fatos. O fato é que vamos contar uma historinha. Um dia, pessoas se reuniram para poder fazer um pacto social de como ia funcionar essa sociedade. As mulheres não foram convidadas, negros não foram convidados, pobres, você que é pobre, também não foi convidado. Foi a elite. A elite. Então, a gente parte desse pressuposto, cara, que bacana, hein? A sociedade foi feita por uma galera que nem me enxerga como pessoa. Será que isso vai funcionar? Claro que não funcionou. Então, a gente parte do pressuposto que homens não tiveram que conquistar direitos. Basta nascer homem, ele tinha todos os direitos. E direito, inclusive, sobre mulheres. A mulher realmente sempre foi uma posse, tá? E, aqui, por exemplo, botar o sobrenome da mulher é um resquício dessa situação de posse. Vou te passar pro meu nome, é quase que isso. Eu acho lindo, se quiser usar, usa. A série Gabriela mostrava, né? Exatamente. Se arrume que eu vou lhe usar. Isso, era uma posse. Se ajeite. E nesses papéis que foram determinados, o homem era o provedor, né? O cara do trabalho, da mão de obra, de prover a casa. E que até fazia sentido quando a gente pensava numa época paleontológica, lá atrás, porque eu não nego que homens e mulheres são diferentes. Inclusive com força física, somos diferentes. E, por um lado, o papel da mulher era o quê? Parir. Ponto final. E a gente ainda carrega tudo isso. Então, é uma mudança que é muito difícil. Você acha que porque as mulheres votam, porque a mulher dirige, porque a mulher... a gente te perdeu. Não perdeu, não. Às vezes você olha pra mim e fala cara, Luana Massa, delegada de polícia, professora, mentora, mulher tá nos TikToks aqui, tá nos melhores podcasts, inclusive nesse. Essa mulher ganhou tudo. Cara, eu recebi e-mail de gente me chamando de mulher seca porque eu não tenho filhos. Sempre tentam atingir de qualquer forma. A visão de que eu não sou completa, eu não posso ser uma mulher exemplo se eu não sou uma mulher casada e com filhos. Isso vem de todos os lados, tanto de homem quanto de mulheres. É o que eu faço. Uma vez uma aluna me mandou na caixinha. Professora, a senhora acha que não deveria ser obrigatório todas as DEANs serem por mulheres? Eu falei, cara... Meu sonho era que o fato de você ser atendido por mulher te garantisse acolhimento e sororidade, porque não é o que eu vejo. Pelo contrário. O sonho do opressor, do oprimido, é ser a opressora. Então, a mulher, como ela não consegue oprimir o homem, porque tem essa relação realmente de vulnerabilidade, ela oprime quem? A outra mulher. Então, assim, vem das próprias mulheres. A gente não conquistou o mundo ainda, eu vou falar isso, porque a gente não se uniu. A gente continua competindo, a gente continua rivalizando. E eu falo isso muito claramente, eu falo pra mulher assim, ó, se você chegar num salão de beleza e tiver lá uma cabeleireira mulher, um cabeleireiro, ela vai no homem.
Vamos jantar num restaurante? Vamos. Tem o restaurante do chefe fulano e da chefe. Do chefe. Vou no do chefe. E escolhas de mulheres. Entende? Às vezes até é involuntário, nem pensa. Mas involuntário. Pela questão É claro, eu não tô virando pra você assim, você é culpado. Não tô mandando você virar o Fiuk da vida. Ai, que bosta, eu sou um homem. Não. Tá. Só que a gente precisa, né, calçar a sandalinha da humildade. Por exemplo, nós que somos brancos, entender que a gente nunca vai entender o que é racismo. Sim. Ponto final. Nunca vou entender o que é racismo. Eu posso compreender, mas eu nunca vou entender, porque eu nunca vou passar por isso. Entende? Então, assim, eu não tô falando... Só que o que faz um negro ser vítima de racismo? Ele ter nascido preto. O que faz um homem ser privilegiado na sociedade? Ele ser homem. O que faz uma mulher ser vulnerável da sociedade? O fato somente dela ser mulher. E é isso que eu tô propondo a questionamento. É isso. É sobre a gente... Basta nascer. Não tem... Como que eu saio disso aqui? Tô ferrada. Se a mulher ainda... não, já que eu não quero ser mulher, vou ser um homem trans. Vai se ferrar ainda mais. Nessa sociedade que bota uma expectativa de vida para os trans de 27 anos. Você já imaginou você nascer e falar para você, até 27 anos você morre? Como que deve ser a cabeça dessa população? Sei lá, tudo mimimi. Cara, presta atenção. Não importa o que você faça, você vai morrer com 27, 30 anos. Já acabou só em saber. Cara, então assim, é bizarro isso. E as pessoas acham que isso é uma militância. Não é, são fatos. E eu falo com colegas que são de extrema direita, ele fala assim, Luana, eu não nego que a mulher é vulnerável, não. Eu tenho filha mulher, e aí eu passei a perceber a vulnerabilidade. Eu não gosto que a minha filha vá em médico homem. Eu não deixo que a minha filha ande sozinha. Eu não deixo que a minha filha pegue Uber sozinha. Eu não deixo que faça isso, eu faço aquilo. Por que você não deixa? Porque ela é vulnerável. Não, é indiscutível. Não tem o que discutir. Não tem o que questionar. Então, dentro desse ambiente, a gente foi o quê? Conquistando direitos para tentar ser menos vulnerável. Para sair um pouco desse papel. Só que não confunda. Eu, Luana, acho que se você, mulher, quiser fazer um bolinho e ser dona de casa, você tem total direito de ser uma mulher troféu. Seja. Desde que isso seja um desejo teu, não algo imposto, e muito menos que você pregue que essa é o estereótipo correto de ser uma mulher. Porque pra mim, eu adoro cozinhar. Eu costuro. Eu boto roupa pra lavar. Eu gosto de tudo de casa. Meu namorado fica rindo, fala assim, Luana, você é muito mais uma mulher recatada do lar. Adoro fazer essas coisas. Eu gosto mesmo, mas eu faço porque eu gosto. Não por imposição. Isso aí. No dia que eu casar, se eu quiser botar o sobrenome dele, vou botar porque eu gosto, porque eu quero. Não porque alguém me falou que é assim que tem que ser. Dessa forma que tem que ser. Ao mesmo tempo que as mulheres e a sociedade precisam aceitar a mulher que deseja não fazer nada disso. Não quero ser mãe. Cara, se falar a mulher, você está negando a sua própria natureza. Então, assim, as mulheres que decidem não ser mães são, meu Deus, metralhadas. Ou pior ainda, a mulher que tenta equilibrar isso. Eu tento equilibrar a vida profissional com a vida de ser esposa e materna. Ela sempre vai ser mais cobrada, sempre vai ser mais julgada. Poxa, acho que você devia sair do trabalho e cuidar dos seus filhos, né? Não, você tá deixando os meninos muito largados. Isso nunca foi questionado por um homem. Pelo contrário, um pai que era ausente, meu pai trabalhava o dia inteiro. Meu pai trabalhava em Anápolis, que era uma cidade fora. Ele trabalhava a semana inteira e voltava fim de semana. A ideia que eu tinha era que era um pai perfeito, tá trabalhando. Imagina uma mãe fazer isso. Deixar o dia todo, não pode. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aceitar as mudanças para um lado e para o outro. Outro dia eu recebi na minha caixinha. Quero terminar com meu namorado porque eu acho que ele é muito mole na vida profissional. Mas ele é um ótimo namorado, ele cuida de tudo. Eu falo assim, sim, e aí? Se a gente quer aceitar que a mulher mude o papel, por que eu não vou aceitar que o homem mude o papel? Será que não é hipocrisia? Será que a gente não está sendo muito hipócrita? Por mim, cara, aquela questão da conta pagar.
Cara, eu não tenho problema nenhum de dividir conta, dele pagar a conta, de eu pagar a conta. Eu acho que no primeiro encontro não é uma questão de briga de egos. Eu acho que eu mereço que alguém pague minha conta pra me conquistar, entendeu? A conquista é válida. Eu mereço. Eu vou impor? Não. Não impor. Cara, não impõe. Podem... Aí é o que eu falo, né? É o que eu te falei. Eu sou odiada pelos dois lados. Podem me cancelar. Eu não acho que você tem que virar e falar que tem que ser assim. Quando você fala que tem que ser assim, você já tá errado. Sim, e a leitura radical também. Se você marcou um encontro e aí você vai analisar, eu senti um afeto, mas financeiramente a pessoa não tá nas condições também na qual eu estou. Escolhemos um restaurante bom. Tudo bem, é um acordo. Mas eu também faço os votos de cavalheiro. O homem, tenho certeza que tem que pagar o primeiro encontro. No primeiro encontro é uma questão que eu acho que eu mereço. Eu não imponho, eu mereço. Graças a Deus, mulherada. Quem casou, tô brincando. A gente passou dessa fase. Falei, gente, será que a Virgínia sabe como que tá o mercado pra ter ficado solteira? Como é que tá? Olha lá, ó. A produção tá falando que o mercado tá complicado. Tá complicado o mercado? Será que se ela tivesse analisado um pouquinho mais, ela tinha pensado? Não teria, não é? Exatamente. Mas assim, enfim. Cara, você tem uma pessoa bacana do seu lado, ótimo, etc e tal. O que tem que você seja a mulher que banque a casa, caramba? Mas aí de novo, é a sociedade que acha que... A gente tem inúmeros, eu vejo relatos, né? Quando eu era da igreja, principalmente, as maiores causas de brigas conjugais eram voltadas para o fato de problema de dinheiro no lado masculino. Então, o homem se sente menos homem quando ele não tem esse controle. Bom, enfim. E aí, o que reflete isso tudo em violência doméstica que chega para mim na delegacia? Cara... Eu trabalho numa zona periférica, tá? Eu não falo onde é, porque estou em segurança, mas eu trabalho numa zona periférica. E é óbvio que o que eu vou falar acontece na zona mais elitizada, só que o rico, ele não gosta de escândalo. Normalmente, ele não vai pra delegacia, tá? Não quer dizer que uma mulher rica não sofra violência doméstica, que ela não gosta daquele ambiente. Beleza? Então, eles resolvem de outro jeito. Tem até aquela que a gente chama de síndrome de gaiola de ouro, que ela se sente... eu vou perder tudo, né? Às vezes eu vou ser retirada dessa elite, enfim. Bom, então o que acontece? Demais. Abuso de álcool e drogas. Abuso de álcool e drogas é o maior fator desencadeante de violência. Mas a droga e o álcool não é a causa da violência. É muito importante isso. Porque às vezes a mulher chega pra mim e fala assim: ai, meu marido, ele é bom demais, doutora. Ele só me bate quando bebe. Aí eu falei assim, sério? Então a senhora tá falando que ele só bate porque bebe? É, doutor. Então vamos lá no bar, que deve ter batido em todo mundo, Deve ter chegado aqui no porteiro, deve ter arrebentado a cara dele. Não, ele bateu só em mim. Então perceba, não é a causa. A causa é a vulnerabilidade da mulher. Foi em você porque você é vulnerável. Mas desencadeou o gatilho da violência? Desencadeia. É óbvio que desencadeia. Então, assim, normalmente isso, a gente até fala, né? Quando tem jogos de times, né? Tem até uma pesquisa, acho que da Mackenzie, que é Torcer para Viver, é o nome da pesquisa. De mulheres que torcem para o time do marido ganhar para não apanhar. Que loucura. E são números reais. E não só no Brasil, tá? Teve pesquisa na Inglaterra também. E se eu não me engano... eu não vou lembrar agora se foi na Espanha. Foi em mais um país. Exatamente isso. O número de violência doméstica subia quando tinha jogo. Foi feito no Brasil de jogo da seleção. E também nos jogos dos times que tinha, assim, vamos dizer... maior público. Não quero aqui estereotipar que todo torcedor de tal time é violento. Mas, assim, quando você aumenta o número de amostragem, isso é matemático. Quando você tem maior número de torcedores, e maior número de torcedores que vão ali se confraternizar, é mais fácil encontrar. Por exemplo, coitado de mim, eu torço Botafogo. Agora a gente tá achando os botafoguenses. Tá até feliz porque ganhou uns títulos aí agora, né? Todo. Então, assim... É óbvio, né? Que eu vou confraternizar, não achava, agora eu acho. Mas quando você tem várias pessoas mais fáceis, tem o abuso do álcool, tem o abuso da droga. Então, assim, jogo de tal time naquele dia do plantão, a gente já se prepara. Vai ter Maria da Penha. Vai ter. Outro fator que desencadeia, né? O gatilho da violência. Calor.
Porque bebe. Ah, é mesmo. Aí fica tomando todas e tal, volta pra casa e... Isso. Por que na pandemia aumentou o número de violência? Convívio. Convive e a galera fazia compra de bebida toda semana. Eu lembro até que tinha um meme, né? Indo no supermercado pra mais uma vez, pela terceira vez esse mês, era na terceira semana, pra fazer a minha última compra de um mês de vinho. Era isso. Galera não tinha nada a fazer, bebia. E aumentaram as ocorrências na época de pandemia? Que isso, cara? Explodiu no mundo inteiro. Na China, se eu não me engano, chegou a 56% de aumento. De violência doméstica. De violência doméstica. Porque assim, você convivia com seu próprio agressor. Você não tinha pra onde ir. Você estava confinada com uma pessoa que E pra onde você ia? 2024 que a lei ficou mais rígida da Maria da Penha? Cara, não. Deixa eu te falar. Eu tenho aqui os dados, mas se eu não me engano, a Lei Maria da Penha, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela virou um palco político. Todo mundo quer fazer. Aí o que acontece? A gente tem mais de 400 projetos de lei para alterar a Lei Maria da Penha. Todo político hoje quer alterar alguma coisa na Lei Maria da Penha. Só que o nosso problema é conceber a Lei Maria da Penha como uma lei penal. Eu falo pra todo mundo, você não é preso pela Maria da Penha. Tá doido, doutor? Meu marido foi preso na... Não é preso na Maria da Penha, você é preso pelo Código Penal. Não tem crime na Lei Maria da Penha. Tem um descumprimento de medida protetiva, mas porque você já descumpriu, já cometeu alguma violência. Você não é preso pela Maria da Penha, você é preso pelo Código Penal. Ponto final. Agressão, acabou. Ponto. Tá lá no 129. Inclusive, a pena da agressão da mulher contra o homem e do homem contra a mulher hoje é a mesma. 2-5. Não muda. Aí agressão sobre tentativa de homicídio. Você fala o feminicídio? Porque ele agride, dependendo da agressão, pode levar ao óbito. Uma tentativa, aí tentativa de feminicídio, aí você tem o feminicídio. E aí o que Cara, eu fico pensando, ó que massa, eu queria que as meninas pensassem comigo. Olha que massa a ideia que a gente tem do Legislativo. Por que eu falei das 400 projetos? Porque a maioria dos 400 projetos é para endurecer a lei. Vou botar mais crime, vou botar mais pena, vou botar... Pensa que massa, a mulher, cara, olha que massa. Se eu morrer, o cara vai receber agora uma pena de 40 anos. Que mulher que pensa isso, velho? Eu não quero morrer. Adianta eu ficar encrudecendo lei depois que a violência já aconteceu? Eu preciso pensar nessa lei de modo a evitar a violência. Não, olha que massa. Se alguém me matar, ela vai pegar uma pena de 40... E assim, como se um autor de feminicídio fosse parar pra pensar, cara, será que eu mato? Deixa eu ver a pena aqui do feminicídio. Cara, não, vou matar não. Compensa não. Vai lá, Claro que não. Isso não vai acontecer. São crimes de ímpetos. Dos 400 projetos de lei, nós tínhamos 9 sobre prevenção de violência. 9. Na pandemia, explodiu os projetos de lei. Só que, como tudo no Brasil, muito rápido. Tanto que foi no ano passado, 2024, que nasceu a alteração na Lei Maria da Penha que permite o auxílio aluguel para a mulher. Que foi proposto na época da pandemia porque a mulher não conseguia sair de casa. Essa foi aprovada agora, 2024. Então, olha para você... Né? De 2020, né? Pandemia. 4 anos depois. O projeto de lei é 2020. A mulher não conseguia sair de casa com agressão, não tinha pra onde ir. Porque, assim, às vezes a gente precisa realmente, cara, a gente precisa sair da bolha, sabe? Porque as pessoas pensam que não existe essa dependência, essa situação de vulnerabilidade. Porque o brasileiro, nesse mundo polarizado, ele acha que a exceção é uma verdade. Então, a gente está tão acostumado a dar mais publicidade para os casos em que, eventualmente, uma mulher tenha feito mau uso da Maria da Penha, do que dos milhares de casos em que a mulher precisa da lei. Então, eu pego aquela presunção de que toda mulher é louca, vingativa e mentirosa. Ela quer usar a Maria da Penha para alguma coisa. Não sei o quê, porque a Maria da Penha, basicamente, ela vai dar medida protetiva para ela, que é... Eu acho que quando você termina com uma pessoa num círculo de violência, você não quer vê-la, não quer se aproximar, não quer ter contato. Medida protetiva é isso. Então, enfim,
Quando você parte desse pressuposto de que a mulher é mentirosa, de que a mulher é vingativa, de que a mulher é isso, isso e aquilo, você trabalha com essa ideia o tempo todo e bota sempre como a Maria da Penha uma lei para beneficiar a mulher que quer. Não. Me perguntaram uma vez, mas doutora, a senhora não acha que tem muita mulher que mente? Eu falei assim, tem mais mulher que não denuncia do que mente. E o levantamento não é meu, é da Alice Bianchini, a maior expert sobre violência doméstica familiar. São 6% de falsas denúncias envolvendo Maria da Penha. Aí você quer que eu me preocupe com 6%, ao invés de me preocupar com 94% de mulheres? Será que a gente não pode parar para pensar, cara, o Brasil é o quinto. Eu tenho medo de ir para o Egito, porque lá é perigoso para mulher. O Brasil é o quinto país mais perigoso para mulher. Quinto país. Quinto em produção. Mais muito perigoso para mulher. Então, são níveis muito altos. Tem que olhar com muita cautela. Então, assim, eu pego mulher... Eu vou contar algumas histórias que é para as pessoas entenderem. Eu já peguei uma mulher que ela apanhava toda semana, toda terça. Sem motivo. Ela tinha que apanhar na terça. Era o dia... Terça. E ela apanhava com o lado de fora do facão. Então, ela tinha as pernas todas marcadas. Pá, pá. Uma menina de 19 anos. Um menino no peito e uma escadinha. De menino. O cara muito mais velho, o agressor. Ela com o olho roxo desse tamanho. Foi a vizinha que chamou, é importante. Se meta mesmo. A vizinha chamou, foi pra delegacia. Ela, não vou falar nada. Não vou falar nada. Assim, moça, você precisa falar, você vai morrer. Ela, não vou morrer não, porque há uma dificuldade de fazer com que toda vítima de violência doméstica, ela tem a profunda certeza que não vai acontecer com ela. Ele não vai ter coragem. Isso não vai acontecer. E aí ela naquilo, enfim, aí eu falei assim pra ela, moça, mas como assim? Ela, porque eu tenho 5 filhos. Eu falei, sim, mas a gente pede pensão, você tem direito à pensão, você tem direito a ficar afastado de trabalho, ela que trabalha. Meu pai me entregou para ele com 15 anos. Me mandou para cá, eu não tinha nem terminado o 3º ano, ele não deixou eu estudar, ele não deixou eu fazer um curso. Eu não posso ter celular, eu não posso fazer compra se ele não estiver junto comigo. A gente não tem televisão em casa. Eu não sei fazer nada. A coisa que eu sei fazer é ser mãe. Eu falei assim, mas tudo bem. A gente vai conseguir a pensão para você poder sair desse ciclo, para você se reinventar. Como se fosse fácil, né? Eu meter numa menina de 19 anos com 5 filhos, né? Mas você vai ali, ó. Cara, sai dessa. Falei assim, mas se ele tiver ocorrência de Maria da Penha, o emprego dele não aceita, ele vai perder o emprego. E aí eu vou pedir pensão com base no quê? Então eu prefiro apanhar do que meu filho passar fome, doutora. Então, a gente está falando de violências deste nível. E que não acontece lá na PQP. Eu tô falando de Brasília, na capital federal. E aí, como funciona nesse caso? Se denuncia, ele perde o emprego. Ela volta para casa. Políticas públicas. O governo, o Estado, tinha que dar uma saída para essa mulher. Tinha que dar creche para essas crianças, para que ela possa ir trabalhar. Moradia. Se ela morar de aluguel. Só que aí a gente vai lá e bota auxílio aluguel por 6 meses para mulher de hipervulnerabilidade. Aí vem todas as redes sociais falando, agora a mulher tá com a mamata mesmo, vai jogar o cara na Maria da Penha. Entende? A galera não entende, sabe? É muita fake news. Acha que as coisas são assim. Porque tinha que ter uma pena horrorosa para a mulher que faz uma denunciação contra o homem. Tem, a pena é de 8 anos. Repito, bater numa mulher, a pena é de 5. Mentir um crime é 8 anos. Já tem. Então, as pessoas fantasiam histórias na cabeça e não levam a sério o problema que a gente tem que enfrentar. A gente tá num boom de violência. Mas é legal, doutora, você vir aqui relatar isso justamente para as pessoas que fazem essa leitura mudar a visão. Porque as pessoas às vezes ficam leigas e não entendem. Então, você já relatou aí, 8 anos falando de... Cara, eu já contei essa história várias vezes. O cara pegou a empregada da casa dele. Aí eles, né, dá em cima. Ela cedeu, os dois começaram a ficar. E aí, um dia, ela não tinha limpado o chão do jeito que ele queria. Ele fez ela engolir o vidro de detergente.
Que loucura. E sem contar inúmeras histórias de padrastos estuprando enteada. E que só foi descoberto porque os seguranças do prédio onde trabalhava desconfiaram que toda vez que cruzava, porque o padrasto era segurança e a menina era recepcionista, toda vez que cruzava o plantão dele com o dela, ela demorava para ir embora e ele jogava alguma coisa dentro da lata da lixeira. Eles foram lá, pegaram e tinha uma camisinha. E que a menina, e a gente até entra nesse gancho do abuso infantil, ela sequer tinha noção do que ela estava vivendo, sendo submetida. Entrou numa questão natural. Tipo... Que ela fez a leitura de sedução, envolvimento. Ela não tem nem noção, entendeu? Pra ela, é normal. Uai, como assim? Meu pai não pode fazer isso comigo? Meu padrasto não pode? Não pode. Ela não tem nem noção. Ué, mas isso é o quê? Porque a menina era tão segregada, a família, ela vivia assim, pra você ter noção, quando eu liguei pra irmã da esposa do cara pra falar, olha, eu tô com a sua irmã aqui, tal. Ela falou assim, nossa, eu achava que a fulana tava morta. Zero contato com família. Zero contato. Então, assim, a gente precisa observar isso. Um dos principais sinais de um relacionamento abusivo é o isolamento.